vamos dar uma atenção especial para o transporte do cálcio de volta para dentro do retículo sarcoplasmático. Então eu vou reesquematizar aqui para a gente saber exatamente sobre qual é o fenômeno, e a gente vai começar a dar uma explicação um pouco mais detalhada. Eu comprei isso aqui, é uma mesa digitalizadora, eu vou fazer um teste, eu estou doidinho para usar isso. Olha aqui, vamos lá qual vai ser o nosso objeto de estudo agora. Eu vou demorar um pouco, eu acho, a aprender, mas eu vou conseguir. Então vamos lá, primeiro eu seleciono aqui um pincel, vou selecionar uma cor muito bonita. Nossa, isso demora um século, mas tudo bem. Ops. Cor. Pincel. Vamos ver, agora vai. Então a gente vai analisar agora, muito mais fácil aqui com o mouse, o transporte de cálcio, o íon cálcio 2+, vou melhorar com o tempo, de volta para o interior do retículo sarcoplasmático. Bom, tá lá. Deixa eu mudar a cor aqui. Eu vou mudar também o nosso pincel. Vou usar esse aqui que eu acho mais bonito. Então a gente vai analisar a seguinte situação. Aqui está as cabeças polares. Essa é a membrana do retículo sarcoplasmático. Eu vou começar a caracterizar melhor o sistema, já que a gente vai dar uma atenção especial para isso. Isso aqui, as caudas apolares. Então isso aqui é a bicamada lipídica do retículo sarcoplasmático. Nossa, fica meio psicodélico esse negócio aqui, mas tudo bem. E aqui eu vou desenhar a proteína que catalisa esse fenômeno de transporte, beleza? Isso aqui é uma proteína integral de membrana. Que membrana? A membrana do retículo sarcoplasmático. Então isso aqui vou colocar aqui o citossol. Opa, como é que apaga esse trem? O citossol. E aqui embaixo, o interior do retículo sarcoplasmático. Então a gente viu que a situação é a seguinte. O cálcio está aqui, em uma concentração menor do que aqui. A diferença de potencial elétrico também desfavorece a volta do cálcio para o retículo sarcoplasmático, mas o cálcio consegue passar de volta para o retículo num fenômeno que a gente chama de transporte ativo, já que o ΔG da movimentação do cálcio é positivo, e isso só se torna possível porque existe a transformação de ATP em ADP mais PI. Então, esse processo aqui é como se fosse um processo que fornece energia para a movimentação do cálcio contra a tendência natural. Então, isso é o que caracteriza o fenômeno de transporte ativo primário, beleza? Então, agora presta atenção, gente. A gente vai dedicar um tempo para explicar isso para vocês. Nessa explicação, eu vou ter que usar de duas premissas que são fundamentais para a gente conseguir entender o fenômeno de transporte ativo. Qualquer fenômeno de transporte ativo. Então, existem duas premissas. Então, eu quero que vocês já se preparem para internalizar essas premissas, porque sempre a gente precisa lembrar delas para conseguir compreender o fenômeno de transporte. Então, primeiro, eu tento fazer umas manhas aqui com o mouse, mas esse negócio não funciona igual o mouse. Então, isso aqui tá melhor. Primeiro, o sítio de ligação do cálcio deve alternar. O que eu quero dizer com isso? Alternar. Essa é uma palavrinha fundamental para a gente entender o processo. Deve alternar. Essa proteína integral de membrana é ela que é a enzima que vai tornar esse fenômeno possível. E ela tem um sítio para ligação do cálcio. Do mesmo jeito que ela tem um sítio para ligação do ATP e ADP, que são os reagentes. Né? Então é nela, ela é o coração, né? O cérebro. Ela é a essência do fenômeno de transporte, que torna o fenômeno de transporte ativo, primário possível. Agora, esse sítio para ligação do cálcio, presta atenção, o sítio para ligação do cálcio, ele tem que estar uma hora exposto para o citossol. Outra hora, ele fecha a exposição para o citossol e abre a exposição para o retículo sarcoplasmático. Ou seja, o sítio para ligação do cálcio, ele alterna entre acessível pelo citossol, acessível para o cálcio que vem do citossol, e outra hora, esse sítio, essa acessibilidade fecha, e a acessibilidade abre para o retículo. Então, em outro momento, o sítio para ligação do cálcio só estará acessível pelo retículo sarcoplasmático. Quando eu digo essa alternância, pessoal, pensem sempre numa mudança na estrutura da proteína. A alternância do cálcio, do sítio para ligação do cálcio, o fato dele estar acessível pelo citossol um momento, e em outro momento acessível pelo retículo sarcoplasmático, isso implica, quando eu digo essa acessibilidade alternante, eu estou falando de estruturas da proteína integral de membrana diferentes. São estruturas diferentes. Toda proteína tem um certo movimento. A proteína tem uma estrutura, mas na verdade ela tem um conjunto de estruturas possíveis em torno de um tema fundamental. Toda proteína, ela tem essa maleabilidade, essa mobilidade, isso é essencial para o funcionamento da proteína, ok? No caso dessa proteína integral de membrana
que catalisa o transporte ativo do cálcio, essas estruturas alternativas, elas envolvem a alternância da exposição do sítio de cálcio. Uma estrutura dessa proteína integral de membrana aqui, ela tem o sítio acessível só para esse lado. Então o cálcio, ele só pode grudar nessa proteína se for um cálcio do citosol. Outra estrutura dessa proteína é com o sítio acessível só pelo lado do retículo. Então o cálcio, ele só pode grudar ou desgrudar pelo lado do retículo. Ok? Então, ó, sítios de ligação do cálcio que se alternam. Uma hora acessível por um lado, outra hora acessível pelo outro lado. Isso é fundamental para a gente entender transporte ativo, qualquer transporte ativo. Ok? Beleza, vamos para o próximo. Bem, agora, o que eu quero dizer com essa alternância? Vamos terminar e vamos ressaltar esse aspecto, né? Essa necessidade do sítio para ligação do íon, que está sofrendo transporte ativo, sofreu uma alternância de exposição. Então eu vou usar aqui um jeito de como é que a gente vai representar esses... Deixa eu diminuir aqui. Vou botar aqui no cantinho. Né? Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou repetir aqui, aproveitar uma parte aqui do... Bom. Beleza. Isso aqui, voltar, então vou construir de novo aqui a nossa... Aumentar. Beleza. Então, como é que eu vou esquematizar esse estado duplo, né? Entre sítio exposto para um lado, sítio exposto para o outro lado. Aqui. Vou desenhar a nossa proteína integral de membrana, que vou desenhar ela primeiro num estado. E vou botar aqui uma corzinha só para mostrar. Tá aqui. Isso aqui é a nossa proteína integral de membrana. Tá lá, bonitinha. E aqui, como nós já fizemos o nosso... Esse aqui é o citosol. Esse aqui é o retículo. É isso? Só aqui, beleza. Então esse aqui é o nosso esquema. Então, nessa situação aqui, eu vou representar... o sítio acessível pelo lado do citosol. Então aqui, o cálcio do retículo sarcoplasmático. Só o cálcio que está no retículo sarcoplasmático, ele tem a acessibilidade ao sítio para ligação ou para desligar da bomba, ok? Então essa estrutura é a estrutura que eu tento representar com essa abertura aqui para baixo como sítio de ligação acessível pelo retículo sarcoplasmático. Beleza? Agora, como é que seria a estrutura que representaria o sítio de ligação do cálcio acessível pelo citosol? Então vamos olhar aqui. Vou fazer primeiro, vou fazer isso aqui. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Vou tirar aqui assim. Tal. Agora aqui, vou tentar fazer uma mágica. Ou não. Vou desenhar de novo. Acho que acaba sendo mais fácil. Aqui. Aqui. Vou desenhar assim. Beleza? E aqui, vou pintar aqui de amarelinho. E aqui, de amarelinho. E a gente vem aqui. Ops. Eu vou aprender, gente. Só um pouquinho de paciência, que um dia eu vou fazer isso aqui tão rápido, mas tão rápido, que vocês não vão nem... Aqui e aqui. Pronto. Agora, essa é a representação do cálcio acessível pelo lado do citosol. Então aqui ele pode grudar ou desgrudar. Então a acessibilidade da estrutura da proteína, ela nessa situação, a acessibilidade é pelo citosol. E nessa estrutura, a acessibilidade do cálcio é pelo retículo sarcoplasmático. Beleza? Agora presta atenção. Por que eu fiz questão da gente fazer nesse esquema aqui? Porque eu quero que vocês percebam que eu botei essa tintazinha amarela aqui para mostrar, essa tinta amarela, eu estou representando uma região da proteína. Então essa região amarelinha da proteína é a região que está voltada para o citosol. E a região que não tem cor, essa aqui de baixo, é a região da proteína que está virada para dentro do retículo. Entendeu? Essas regiões, pessoal, independente da estrutura que a proteína integral de membrana assuma, se é acessível pelo lado do citosol, se é acessível pelo lado do retículo sarcoplasmático, essas regiões elas continuam voltadas para um lado ou para o outro. Então, o movimento da proteína, como eu tentei representar nesse esquema, é isso aqui, assim e assim, assim e assim, assim e assim. Esse lado é do citosol, esse lado é do retículo. Acessível pelo citosol, acessível pelo retículo. Acessível pelo citosol, coisa linda, gente. Aproveitar e fazer um desenho. Voltando. Acessível pelo citosol, acessível pelo retículo. Acessível pelo citosol, acessível pelo retículo. Por quê? Porque um dos erros mais comuns que a gente vê nos esquemas de transporte ativo é o sítio ligando na proteína e a proteína fazendo um flip-flop e virando para jogar a partícula para o outro lado. Isso não existe, porque a gente já sabe que flip-flop proteico não existe. Então,
A proteína, na verdade, ela mantém a orientação na membrana do retículo. O que é voltado para o citosol está sempre para o citosol, o que é voltado para o retículo está sempre para o retículo. Mas as oscilações estruturais, apesar de manter a orientação da proteína na membrana, elas expõem o sítio uma hora para o citosol, uma hora para o retículo, uma hora para o citosol. Então essa alternância de exposição, presta atenção nisso, essa alternância de exposição do sítio não implica em flip-flop proteico. A proteína não gira na membrana porque isso é impossível. Isso é uma leve mudança estrutural suficiente para fechar de um lado e abrir do outro, fechar de um lado e abrir do outro. Tá certo? Então, os esquemas que a gente vai usar é acessível para um lado, a gente vai tentar colocar a abertura assim um pouquinho mais pronunciada para um lado, acessível para o outro lado, essa abertura muda. Enquanto a orientação da proteína na bicamada lipídica, ela sempre se mantém. Entendeu? Então isso só foi uma complementação dessa primeira premissa que sempre existe no sistema de transporte, essa alternância da exposição dos sítios. Isso aí foi uma complementação só para ressaltar esse cuidado que a gente deve ter ao ver os esquemas que a gente encontra na internet e ao ler os livros e também ao fazer esses esquemas. Né? Vamos para o próximo. E agora vamos destacar o segundo ponto fundamental para a gente entender transporte ativo. Então vamos aqui selecionar o que a gente já escreveu. Ops, aqui é meio tosco, né? Vamos selecionar em duas partes. C, volta para cá e diminui. Vamos fazer isso em duas partes aqui, botar bem pequenininho. Agora, vou pegar outra parte aqui. Ups. Aqui essa outra parte. E a gente diminui, deixando bem pequenininho aqui, um do lado do outro. Então isso aqui foi o que a gente acabou de fazer, né? Então vamos pegar essa parte aqui agora. Pegar pra cá. Ok. Então é o seguinte, isso aqui foi o primeiro esquema dessa primeira necessidade de sítios acessíveis, ora para um lado e ora por outro lado. Agora, vamos fazer aqui de novo nossa bicamada lipídica. Ops, olha eu fazendo com o mouse. Oh, meu Deus, o cara acostumado a fogo, né? Eu estava achando uma coisa muito pouco prática. Ah, que maravilha. Nossa bicamada lipídica aqui, vamos multiplicá-la. Vamos fazer Ctrl V. Ops, vamos dar um Ctrl Z aqui. Ctrl V. Volta para cá. Agora, fazer a nossa fazendo aqui nossa bicamada. Agora selecionamos de novo, Ctrl C, Ctrl V, mexemos para cá, certo? Então, qual é o ponto fundamental que eu quero discutir com vocês agora? Lembra, pessoal, aqui é o citosol e aqui desse lado aqui é o retículo sarcoplasmático, né? Olha isso aqui. Pronto. Então, a gente estava discutindo a situação onde a passagem do citosol para o retículo tinha um ΔG positivo. Então eu vou desenhar aqui, de novo, vocês vão ver qual a necessidade dessa segunda premissa. Vou desenhar aqui a nossa proteína. Aqui. É um pouquinho diferente, mas tudo bem. Aqui a parte voltada para o citosol, né, como eu fiz no outro caso. E o sítio acessível pelo lado do citosol. Então aqui é que tem cálcio no citosol e o cálcio vai grudar aqui. Agora presta atenção numa coisa. Isso eu diria que é um conceito fundamental em biologia molecular. Quando eu digo assim que o cálcio, o sítio dessa proteína integral de membrana, que está no retículo sarcoplasmático, na membrana do retículo sarcoplasmático, que vai fazer o transporte ativo do citosol para o retículo. Quando eu digo que o sítio está acessível para o citosol, lembra que a concentração de cálcio no citosol é uma concentração menor do que no retículo. O potencial elétrico do citosol é mais para baixo, menor do que o potencial elétrico do retículo. Então, por dois motivos, químico-elétrico, o cálcio tende a ficar no citosol e não ir espontaneamente para o retículo. É por isso que o transporte é ativo, é por isso que o ΔG desse fenômeno é positivo, o transporte do cálcio. Agora, quando eu digo para vocês que o cálcio se liga a partir do citosol na proteína integral de membrana, nessa bomba de cálcio, nessa proteína que catalisa o transporte, quando eu digo que o cálcio se liga do citosol na membrana, ou seja, ele ocupa o sítio ativo da proteína integral de membrana, então o cálcio ocupa o sítio ativo da proteína integral de membrana. Quando eu falo isso, pessoal, eu estou obrigatoriamente supondo que esse sítio que está exposto para o citosol, esse sítio para ligação do cálcio, é um sítio de alta afinidade. Então o fenômeno de transporte, que a gente vai explicar, o fenômeno de transporte que essa proteína aqui catalisa, esse fenômeno de transporte é a ida do cálcio do citosol para o retículo. Se é esse o fenômeno de transporte, a gente vai ter que supor que o cálcio se liga, vindo do citosol, ele se liga na proteína integral de membrana, na bomba de cálcio, e ele depois se desliga da proteína e vai para o retículo sarcoplasmático. Como o cálcio no citosol está numa baixa concentração comparado com o retículo, e
como o potencial elétrico do citosol é muito menor que o potencial elétrico do retículo, se eu falo que o cálcio se liga no sítio da proteína, eu obrigatoriamente estou supondo que esse sítio é de alta afinidade. Como é que a gente vai ver a segunda etapa desse processo de transporte do cálcio? Presta atenção, vou copiar aqui. Aqui assim. Vou completar aqui. Agora eu vou fazer a outra parte. Ups. Vou desenhar novamente a membrana, a bicamada lipídica. Aqui. A segunda parte. Aqui. Só que agora eu vou fazer uma pequena modificação disso aqui. Vou botar isso aqui um pouquinho mais para cima. Assim. E agora eu vou supor que aqui o sítio está fechado, ou seja, o sítio agora ele não é mais acessível pelo citosol, e agora ele está acessível pelo lado do retículo. Agora ficou um pouquinho diferente, mas a ideia é, aqui o sítio estava acessível pelo lado do citosol, e houve uma mudança estrutural na proteína, e o sítio ficou acessível pelo lado do retículo. Então agora eu vou supor que o cálcio se desliga. Ops. Só para usar o mesmo padrão aqui. Aqui. O cálcio. Deixa eu apagar. Pronto. Aqui o cálcio se desligou do sítio. Então, eu supus na primeira etapa, ou na etapa inicial, o cálcio se liga na proteína integral da membrana do retículo, porque o sítio está acessível pelo lado do citosol. E na segunda etapa, o cálcio se desliga da proteína, porque o sítio agora não está mais acessível pelo lado do citosol, houve uma mudança conformacional, e agora o sítio está acessível pelo lado do retículo sarcoplasmático, e aqui o cálcio se desliga. Então qual é a premissa? Se aqui eu supus que o cálcio liga na proteína integral de membrana, mesmo ele estando em baixa concentração e potencial elétrico favorecendo a permanência do cálcio no citosol, eu estou supondo que esse sítio aqui, quando o sítio está voltado para o citosol, é um sítio de alta afinidade. Ou seja, ele tem é como se tivesse uma capacidade de atrair o cálcio muito grande. Isso significa, é uma maneira que a gente tem de dizer o que é alta afinidade de um sítio de ligação. Nessa outra estrutura aqui, quando eu digo que o cálcio se desliga e vai para o retículo sarcoplasmático, se a gente lembra que no retículo sarcoplasmático tem muito cálcio livre e o potencial elétrico é um potencial elétrico mais alto, então a tendência para o cálcio ir para o retículo é uma tendência muito baixa. Então se eu estou dizendo que o cálcio, mesmo nessa alta concentração de cálcio livre do retículo, nesse potencial elétrico elevado, ele se desliga da proteína integral de membrana, da membrana do retículo, eu obrigatoriamente tenho que supor que a afinidade do sítio mudou. Agora, quando o sítio está acessível pelo lado do retículo sarcoplasmático, eu obrigatoriamente tenho que supor aqui um sítio de baixa afinidade. Certo? E aqui, desse lado, quando eu suponho que o cálcio se ligou na proteína vindo do citosol, eu obrigatoriamente tenho que supor um sítio de alta afinidade. Certo? Por quê, pessoal? Porque eu já expliquei. Senão eu vou repetir pela quinta vez, ninguém aguenta mais. Então, do mesmo jeito que a gente supõe que a proteína alterna de estrutura, expondo o sítio uma hora para o citosol, uma hora para o retículo sarcoplasmático, essa é a primeira suposição que a gente fez naqueles outros vídeos. A segunda suposição, ou a segunda premissa do modelo, é que quando o sítio da bomba de cálcio, presente na membrana do retículo sarcoplasmático, quando o sítio está exposto para o citosol, ou seja, quando a proteína está nessa forma aqui, o sítio está exposto para o lado do citosol, acessível para o lado do citosol, e também é um sítio de alta afinidade. Quando a proteína muda para essa forma, e a acessibilidade do sítio troca, deixa de ficar exposto para o citosol e passa a ser exposto para o lado do retículo, eu tenho que assumir também que, além de trocar a acessibilidade, a afinidade pelo cálcio cai violentamente. Só assim o cálcio vai desgrudar da proteína e ir livre para o retículo sarcoplasmático. Você percebe? Então pensa nisso, gente. Vê se vocês conseguem compreender essa obrigatoriedade do cálcio vindo do citosol, ligando na proteína, tem que ser um sítio de alta afinidade, um sítio que é capaz de atrair o cálcio, mesmo tendo pouco cálcio livre no citosol. E para o sítio cuspir, digamos assim, o cálcio para o retículo, tem que ser um sítio de baixa afinidade, porque tem muito cálcio livre no retículo. Você fala que o potencial elétrico é maior, certo? Então, para essa proteína, e na verdade isso é geral e absolutamente... sempre você encontra essa situação em transporte ativo. Um sítio que alterna a exposição, alterna a acessibilidade entre os dois compartimentos, e um sítio que muda de afinidade. Num estado tem afinidade alta, no outro estado tem afinidade baixa. Então, se
aqui era a nossa primeira premissa, o sítio de ligação do cálcio deve alternar em exposição dos compartimentos. A segunda premissa nossa é, segunda premissa, o sítio deve o sítio de ligação do cálcio deve alternar sua, vamos colocar em laranja, afinidade. Então aqui o sítio deveria alternar, vamos completar aqui, a sua exposição, ou a sua acessibilidade, exposição. Vamos colocar uma palavra que a gente usou mesmo, né? A sua acessibilidade. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa, o sítio deve alternar também a sua afinidade. Então toda vez que você estiver estudando transporte ativo, já pensa, o sítio para ligação da partícula que está indo contra o seu gradiente eletroquímico, aquela partícula que você calculou o ΔG dela sozinho, deu um ΔG positivo, o sítio de ligação da proteína que catalisa esse fenômeno de transporte ativo, o sítio de ligação para essa partícula, ele tem que alternar, em acessibilidade, uma hora para um compartimento, outra hora para outro. 2, em afinidade. Uma hora o sítio está exposto para um compartimento, é um sítio de alta afinidade. Outra hora ele está exposto para outro compartimento, é um sítio de baixa afinidade. Quer dizer, a gente pode até já ser mais explícito. Uma hora, a proteína integral de membrana tem que estar exposta, tem que expor o sítio de ligação para a partícula. Isso é um sítio de alta afinidade, e esse sítio de alta afinidade está voltado para o compartimento origem, o compartimento de onde a partícula vem. A outra estrutura da proteína integral de membrana é uma estrutura que expõe o sítio para o outro compartimento, é um sítio de baixa afinidade. Que sítio é esse? É o sítio, e que compartimento é esse? É o compartimento destino, é o compartimento para onde a partícula vai, beleza? Então sítio de alta afinidade para o compartimento origem, sítio de baixa afinidade para o compartimento destino. E a proteína integral de membrana alterna entre duas estruturas que mudam a acessibilidade e a afinidade. Fundamental isso, hein, gente? Vamos para o próximo. Bom, vamos completar agora o esquema que vamos completar do ponto de vista de reação mesmo, esse exemplo que a gente usou do transporte de cálcio pela proteína integral, pela bomba de cálcio, proteína integral da membrana do retículo sarcoplasmático, beleza? Então, assim, eu quero adicionar duas modificações para que a gente comece a trabalhar com um sistema mais próximo do real. Então, primeira mudança, vou completar aqui, tá bom? Vamos ver aqui, esse pincel, tá aqui. Então, a gente estava analisando essa situação aqui. Cálcio 2+. Cálcio 2+. No citossol, dando cálcio 2+ de volta no retículo. Então isso aqui era a nossa reação, né, com um detalhe importante, já que esse fenômeno, se você calcula o ΔG desse fenômeno dá um ΔG positivo, a gente tem que obrigatoriamente assumir que falta algo para que o processo se complete. Esse algo é a quebra do ATP. Agora sim, o fenômeno está completo. Então, esse fenômeno agora tem um ΔG negativo. Um exemplo clássico de transporte ativo. Agora, a primeira coisa que eu gostaria de mudar. Primeiro, não é um íon cálcio por cada ATP quebrado. São 2. Então, são 2 íons cálcio que passam do citossol de volta para o retículo. Certo? Para cada ATP transformado em ADP e IPI. Outra mudança. Aqui, eu tenho também um outro fenômeno de transporte, que eu vou colocar aqui embaixo. 2 ou 3, porque o pessoal ainda não sabe direito, prótons H+, para cada 2 cálcio que vão do citoplasma, do citossol para dentro do retículo, 2 ou 3 H+ vão do retículo para 2 ou 3 H+ para o citossol. Então, a bomba de cálcio do retículo sarcoplasmático, ela transporta o cálcio de volta para dentro do retículo e joga o H+ do retículo para fora. Então, o fenômeno completo, a gente deveria tentar representar dessa maneira. Vamos colocar aqui. 2 cálcio, 2+, do citossol, mais 2 ou 3 H+ do retículo, mais ATP. Então esses aqui seriam os 3 reagentes, deixa eu circular, já ficou meio bagunçado. Um reagente entre aspas, né, pessoal, porque ele só muda o local de existência. Aqui. E esse aqui. Então, 2 cálcio no citossol, 2 ou 3 H+ no retículo e 1 ATP, para cada ciclo catalisado pela bomba, é que vira 2 cálcio no retículo, mais
ADP mais PI mais 2H mais no citosol. 2 ou 3. Beleza? Então isso aqui seriam os produtos de cada ciclo da bomba de cálcio, do retículo sarcoplasmático. Ok? Tá aqui. O ATP vira ADP e PI, H+, do retículo virou H+, do citosol, e o cálcio do citosol virou cálcio no retículo. Então agora a gente completa o ciclo, né, a reação em si, a transformação catalisada pela bomba de cálcio. Por que essas modificações têm impacto? Primeiro, porque agora a gente tem que adicionar uma outra variável no cálculo do ΔG total. Então o H+, fluindo do retículo para o citosol. Isso tem um ΔG específico, a gente não sabe direito calcular o ΔG, porque a gente não tem a estequiometria, não sabe se é 2 ou se é 3 ainda. Então isso afeta o cálculo do ΔG, beleza? E é importante também alterar, colocar a estequiometria correta para cada 2 cálcios, para cada ATP quebrado, na verdade são 2 cálcios transportados. Então essa é a primeira mudança que eu gostaria de fazer para deixar a reação mais completa. Agora uma outra mudança, apesar de eu ter colocado lá uma diferença, então vamos limpar isso aqui, apesar de eu ter feito um exercício lá, que a gente assumiu o ΔPsi de aproximadamente 50 milivolts, né? O que era esse ΔPsi? Era o psi do retículo menos o psi do citosol. Na verdade, esse ΔPsi, essa diferença de potencial elétrico, eu descobri que, ou seja, eu encontrei uma referência que abordava especificamente esse tema. Esse ΔPsi, o pessoal acredita que é, na verdade, sempre próximo de 0 milivolts. Então não existe uma diferença de potencial elétrico entre o interior do retículo e o citosol. O autor especula que isso é resultado da alta permeabilidade da membrana do retículo para diversos outros íons, um deles o potássio. Ele diz que o potássio ele sempre vai compensar o excesso de cálcio que tem dentro do retículo sarcoplasmático. Então o potássio se localizaria em excesso, meio que anulando esse excesso de cargas positivas que tem no interior do retículo. De cálcio que tem no interior do retículo. E quando o cálcio fluísse para o citosol, na situação de contração muscular, o potássio entrava no retículo, para que não surgisse uma diferença de potencial elétrico, né? Então essa ausência de diferença de potencial elétrico entre psi do retículo menos psi do citosol é resultado da alta permeabilidade da membrana do retículo sarcoplasmático ao potássio. Então, no cálculo que a gente tem que fazer do ΔG, da movimentação do cálcio, a gente vai tirar a diferença de potencial elétrico e vamos usar simplesmente a diferença de concentração. Beleza? Então, isso traz os dados, né, mais próximos do que a gente conhece atualmente. Então, para cada vez que o cálcio sai, quando a célula muscular entra em contração, recebe o sinal, o cálcio sai do retículo para o citosol, o potássio entra no retículo sarcoplasmático. Não existia diferença de potencial elétrico antes do cálcio sair, porque tinha mais potássio dentro, o excesso de potássio no citosol compensava o excesso de cálcio no retículo. Quando o cálcio sai, o potássio entra, é só uma troca, e a diferença de potencial elétrico permanece ausente. Essa é a hipótese mais aceita atualmente, certo? Ok, então era isso que eu queria mudar. E depois vamos mostrar aqui umas estruturas da bomba de cálcio. Bom, vamos mostrar algumas estruturas então agora da nossa bomba de cálcio, a cerca, bomba de cálcio do retículo sarcoplasmático. Então vamos aqui no nosso PMOL, quem não instalou, instale, que é muito divertido. O número tem várias estruturas cristalográficas da bomba de cálcio do retículo sarcoplasmático. Cada estrutura foi obtida a partir de cristais formados numa certa condição. Então o pessoal conhece cada uma das etapas, cada uma das estruturas envolvidas no ciclo de transporte de cálcio. Eu vou mostrar uma delas, S4, ok, tá aqui. Essa aqui, ó. Estrutura da bomba de cálcio. Vamos fazer aqui umas alternativas de como é que vamos mostrar aqui um cartoon para destacar as alfa-hélices e vamos pedir para colocar aqui em cor por estrutura secundária. Então aqui é vermelho a alfa-hélice, que é amarela é fita beta, e em verde é a estrutura não regular, estrutura secundária não regular. Então, olha, essas bolinhas aqui, quer ver que dá pra gente ver aqui o que é cada uma dessas estruturas. Vamos ver se eu clicar aqui, diminuir um pouquinho isso aqui. Opa, tá difícil. Beleza. Então, vou clicar aqui, ó, que vai aparecer ali, a água 2007. Então, eu vou então, essas estrelinhas aqui são, na realidade, moléculas de água que ficaram internalizadas no cristal. Então, vamos mandar esconder H
hide águas. Pronto, desapareceram todas as moléculas de água. Então vamos procurar aqui, porque essa estrutura é a estrutura que tem dois cálcios ligados. Então vou mandar esconder hide todas as cadeias laterais, vai ficar mais fácil a gente conseguir ver. Eu acho que o cálcio... Opa, tá vendo essa bolinha verde aqui, ó? Vou aumentar aqui. Eu acho que um cálcio é essa estrelinha verde aqui. Deixa eu clicar nele. Tá aqui, cálcio 996. Então isso aqui é uma molécula, vamos mandar aparecer uma superfície. Show. Show. Surface, não. Show. Pronto, tá ali. Um cálcio tá aqui, vamos procurar outro, que são dois. Deve ser esse aqui, ó. Pronto, olha aqui em cima, cálcio 995. Vamos lá de novo. Show. Pronto. Então aí, vai dar pra ver bem os dois cálcios ligados na bomba de cálcio. A orientação... Opa, o que é isso aqui? Tudo moléculas de água, por que não desapareceu? Enfim. Esses aqui eram moléculas de água. Os cálcios são esses aqui. Deixa eu dar de novo aqui. Hide. Water. Desapareceram. Então aqui. Os dois átomos de cálcio aqui no centro. Isso aqui é a parte do citossol, a parte aqui do citossol. Essa aqui é a parte para dentro do retículo sarcoplasmático. E aqui, essas várias alfa-hélices aqui, são os segmentos transmembrânicos. Ok? Então está aqui a estrutura, uma das estruturas da bomba de cálcio. Agora vamos ver que estrutura é essa, mudando para o esqueminha proposto pelo pesquisador que iniciou, foi o que primeiro conseguiu essas estruturas. Então vamos olhar aqui, e aí nesse esquema que ele apresenta, já tem já tem o ciclo proposto. Então, primeiro, aqui é dentro do retículo sarcoplasmático, ele escreve por lúmen, ou seja, o interior da vesícula, dentro do retículo sarcoplasmático, aqui o citossol. Então, e essa faixa aqui é a bicamada lipídica, né? Então, essa aqui é a membrana, a membrana do retículo sarcoplasmático. Tá aqui a inserção da bomba de cálcio, aquelas várias alfa-hélices, são 10 alfa-hélices, e aqui a parte citossólica bem grandona, que é a parte para dentro do retículo bem menorzinha. Olha aqui, qual é aquela estrutura que a gente mostrou lá? A estrutura é ligada com dois átomos de cálcio aqui, esses dois átomos de cálcio, essa estrutura. Então ele representa essa estrutura dessa maneira esquemática aqui, com várias partes aqui. Então essa é a estrutura que ele chama E1 ligada a dois átomos de cálcio. Nessa estrutura, com os dois átomos de cálcio grudados, e são sítios de alta afinidade. São sítios acessíveis pelo citoplasma. Então essa aqui é sítios de alta afinidade, sítios acessíveis pelo citoplasma, o cálcio vai lá e gruda. Consequência da associação dos íons cálcio. Esse aspartato 351 aqui, que é um aspartato da posição 351, que é um aminoácido, um resíduo de aminoácido da estrutura da bomba de cálcio, dessa proteína, ele é fosforilado pelo ATP. Então o ATP que estava aqui se liga no sítio de ligação de ATP e o fosfato terminal é transferido para o resíduo aspartato. O ADP sai fora. Então essa forma aqui é um ligado ao ATP e o E1 vai ser fosforilado. Consequência da fosforilação. Então quando a gente fala lá que a ligação do cálcio elicita uma atividade de autoquinase, a ligação do cálcio faz com que o ATP grudado aqui transfira o seu grupamento fosfato para o resíduo 351. Tá vendo? Verdinho aqui, agora fosforilado. Tranquilo, né? Beleza, consequência da fosforilação, o ADP vai embora, consequência da fosforilação, o sítio passa a ser acessível pelo lado de dentro do retículo e passa a ser um sítio de baixa afinidade. Consequentemente, o sítio para ligação do cálcio ficou de baixa afinidade, está acessível pelo retículo, o cálcio vai embora. Ok? Aí, consequência aí desse ponto que eu queria especular aqui. É aqui que ele mostra a entrada dos dois prótons. Aqui ele especifica como dois prótons. Não tem certeza se é 2 ou 3. Ele exemplifica como 2. Ele diz que é resultado dessa entrada do H+, o H+, compete pelo sítio de ligação do cálcio. E é a entrada do H+, que força a saída do cálcio. Então ele associa a ligação do H+, à perda de afinidade do sítio pelo cálcio. E aí o cálcio vai embora. Então tá meio que associada. Vai entrando o H+, vindo de dentro do retículo, força a entrada no sítio de ligação do cálcio, expulsa o cálcio e o cálcio vai livre para o interior do retículo sarcoplasmático. Beleza? Então a ligação do cálcio agora promove, aqui ele representa assim, a entrada da água na ligação covalente. Então essa setinha aqui está mostrando. A enzima está catalisando o ataque dessa ligação entre o aspartato 351 e o fosfato. A água está atacando essa ligação. Essa é a atividade de autofosfatase que a gente falou. E agora esse fosfato vai ser perdido. Então por isso que ele mostra aqui, sai o fosfato. Quando sai o fosfato, consequência disso, o sítio passa a ser acessível pelo citossol, beleza? E volta a ser um sítio de alta afinidade, porque o H+ sai, porque o pH do citossol é menor, o H+ sai e a afinidade do sítio de cálcio volta a crescer. Quando o cálcio grudar, a gente volta aqui para o início de todo o processo. Beleza? Então, nesse esqueminha aqui, está representado todo aquele ciclo que a gente mostrou nos vídeos passados, né? Com a vantagem de você agora associar a entrada do próton, né? O transporte dos dois H+. Então, 2 cálcio do citossol passa para o retículo, 2 H+ do retículo passa para o citossol. E aí, dessa maneira, pessoal, a gente vai se acostumando a ver os processos na complexidade maior, né, tentando acoplar todos os conhecimentos que se tem sobre o evento especificamente. Então, só terminando aqui, para acabar com uma imagem super fera, não resisto e vou mandar fazer aqui a nossa superfície. Ih, talento, computador, né? Também várias coisas, né? Tô filmando ainda, o bico coitado a pensar assim. Vamos lá, minha filha, que aí vai encerrar.
um dia, meus amigos, a gente vai ver isso aqui se movimentando. Se movimentando, evidentemente, através de estruturas cientificamente, com apoio científico, né? Isso vai ser demais. Ok.